eu fazer uma pergunta para você. Se alguém que precisa trabalhar, mas não está disposto a fazer o que é requerido em determinada vaga, que não está disposto a fazer o que aquela vaga de emprego demanda dela, você diria que essa pessoa deveria se candidatar a essa vaga ou não? O que você pensa? Nós temos uma vaga aqui na empresa. Nosso trabalho é pegar o material no ponto A e dirigir até o ponto B. Todos os dias. Você vai ter que dirigir, enfrentar trânsito. Aí a pessoa diz, mas eu não gosto de dirigir. O que você diz para essa pessoa? Porque eu tenho emprego. É ou não é? A pessoa não vai aguentar uma semana. Se uma pessoa deseja participar de um ministério, e é um ministério de visita, vai visitar as pessoas, vai cuidar, mas a pessoa não tem disposição a fazer visita, não gosta muito de ficar conversando, fazendo visita, essas coisas, você diria que essa pessoa é um bom candidato a participar desse ministério? O que você diria? Irmão, está no ministério errado, não é? Agora eu pergunto para vocês, alguém que deseja ser mãe, que deseja ser pai, mas não está disposto a ser mãe e ser pai, deveria pensar um pouquinho mais antes de ter o primeiro filho? O que você pensa? Porque todo mundo olha para a maternidade, para a paternidade de uma maneira romântica. É por isso que eu sempre aconselho as pessoas que vão ser pais, converse com outros pais antes, para aprender, para saber do que se trata, porque, querido, se você não está maduro, escute bem o que eu vou dizer, se você não está maduro, não está preparado, não está consciente do que implica você ser pai ou ser mãe, aguarde um pouquinho mais, amadureça um pouco mais, porque cuidar de filhos não é uma tarefa que você faz nos finais de semana, é um período, um trabalho de tempo integral, é ou não é? Queridos, a mensagem que eu vou trazer para vocês aqui hoje, ela não é minha, mas é uma mensagem que já me abençoou muito, é uma mensagem que já foi pregada por muitos pregadores. Se você for no YouTube agora mesmo e colocar lá as 3 cadeiras, quem já ouviu essa mensagem? Faz assim. Nunca ouviram? Então que bom. Então se eu fizer errado, ninguém vai saber. Essa mensagem foi pregada pela primeira vez, o autor dessa mensagem é o Bruce Wilkinson. Vocês conhecem o Bruce Wilkinson? Pregador, palestrante. E essa mensagem deve ter sido pregada já há mais de 30 anos. Mais que isso, bem mais. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos falar hoje, em abertura da nossa campanha do mês da família, sobre pai e mãe. NVI, tá? Obrigado, meu Sandoval, sempre me lembra. Muito obrigado. Josué capítulo 24, verso 14. Vamos ler do 14 ao 15 e depois vamos pular para o 31, tá bom? Josué 24, 14, 15 e depois o 31. E diz assim: Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa parte juntos? Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Verso 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. O escritor George Barna, ele fundou o Instituto
Barna Group é um instituto que faz pesquisas a respeito do comportamento dos americanos e da fé, da crença. E ele escreve, que a tarefa mais importante dos pais, presta atenção, você que é pai, é mãe, ou você que planeja ser pai ou mãe, a tarefa mais importante é criar seus filhos para que eles aprendam a conhecer a Deus e amar a Deus plenamente. Vou repetir, a tarefa mais importante dos pais é certificar, é garantir que seus filhos conhecerão a Deus e o seu amor. Ele disse numa entrevista, isso foi citado ontem no nosso encontro, lá na primeira Igreja Batista de Poá, no Multiplicai, que uma vez alguém perguntou para ele, George Barna escreve muitos livros de liderança, sobre visão, missão, essas coisas. E perguntaram para ele, George Barna, se você fosse iniciar hoje o seu ministério, o que você faria? Quem estava lá ontem aqui, a Vanessa? Você lembra o que ele falou? Ele disse que faria uma igreja para crianças. Eu falei, eu investiria em uma igreja para crianças. Por quê, Jorge? Porque imagina alguém que se converte com 30 anos hoje, por exemplo. Essa pessoa com 30 anos, ela vai servir ao Senhor por mais 40, 30 mais 40 anos, dependendo da saúde da pessoa. Agora, se você pega uma criança e você ensina essa criança aprende a amar ao Senhor, aprende a obedecer a Deus. Você tem uma geração inteira impactada, e a próxima, e a próxima, e a próxima. É isso que ele falou. O pastor, qual é o nome do pastor de ontem? William Salgado, que apesar de salgado é muito doce. Ele falou sobre RI e RD. RI significa relacionamento intencional. É quando você desenvolve relacionamento com pessoas a fim de compartilhar o evangelho. É você ir na padaria intencionalmente, não apenas para comprar pão, mas também para aproveitar a oportunidade de falar de Jesus. E do RI nós nos movemos para o RD, que é o relacionamento discipulador. E quando nós pensamos em evangelismo, quando nós pensamos em discipulado, nós pensamos em quem? Nas pessoas lá de fora, não é isso? Aqueles que não conhecem Jesus. Mas o pastor William ontem ele disse uma coisa interessante. Os primeiros e mais importantes discípulos da vida dele, sabe quem são? Adivinha? Os filhos. E ele disse, eu discipulo meu filho desde que ele tinha 11, 12 anos, se não me engano é isso que ele disse. Hoje meu filho está com 20 e pouco. E quando ele casar, eu vou continuar discipulando meu filho. Eu sempre terei com meu filho um relacionamento discipulador com ele. É minha obrigação como pai. E se ele se casar e mudar para longe, eu vou aonde ele estiver. Ou a gente faz pelo Zoom, mas eu não vou abandonar, porque essa é uma tarefa, é um ministério tempo integral. Enquanto eu viver, eu sou o discipulador do meu filho. Ele falou isso, não falou, Vanessa? E aí ele disse uma outra coisa que eu achei fantástico. Ele disse que o discipulado começa do outro lado da mesa. Como assim? Começa na sua casa. Você está sentado na mesa, quem está do outro lado? Seu filho, sua filha. Ele começa do outro lado da mesa e ele vai até os confins da terra. E é por isso que os PGMs não é uma visão, não é um modelo. O PGM é uma mudança de mente, é uma mudança de estilo de vida, onde nós glorificamos a Deus e fazemos discípulos. É isso que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Amém? Amados, por que eu tenho essas 3 cadeiras aqui? Qual que é o meu objetivo aqui? Primeiramente, eu tenho que dizer para vocês, antes de eu entrar na mensagem, que é uma crença minha, e isso eu discordo do Bruce Wilkinson. Quem sou eu, né? Mas eu discordo dele. E vocês vão entender por quê. Eu creio que a fé era uma experiência muito íntima e pessoal. A espiritualidade que eu tenho é minha. Ela é íntima, é pessoal. É o meu relacionamento com Deus. Ela independe de mais nada. É a minha fé, é o meu relacionamento com Deus. É por isso que Josué diz o seguinte, olha só, vocês aí, ó nação de Israel, escolham quem vocês querem servir. Se vocês querem continuar adorando os deuses dos vossos pais, continuem. Quiserem continuar prestando culto a eles, continuem. Mas saibam de uma coisa, na minha casa não. Eu e a minha casa
vamos servir ao Senhor. E com isso ele está dizendo, eu não estou delegando a vocês, eu não estou terceirizando a educação dos meus filhos a mais ninguém. Não é a escola de vocês que vai dizer ao meu filho em quem ele tem que crer. Não é a cultura de vocês que vai moldar a fé do meu filho. Na minha casa, quem manda é o Senhor. Enquanto eu estiver na minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não delega isso para ninguém. Por isso que eu digo que a espiritualidade é algo muito pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se seu pai e a sua mãe é um homem santo, consagrado a Deus, por mais que as chances de que os seus filhos sigam o mesmo passo sejam reais, não é garantia de que seus filhos seguirão os mesmos passos que os seus. Você crê nisso? Você tem o direito de pensar diferente. Da mesma forma, se seu pai é promíscuo, beberrão, adúltero, não significa que os filhos também serão promíscuos, adúlteros e beberrões. Porque, ainda que essa influência seja destrutiva, cada um é responsável pela sua própria liberdade. E para provar isso, para não dizer que é só da minha cabeça, eu vou ler para vocês. Está escrito lá em Romanos capítulo 14, o verso 11 e o verso 12. Está escrito assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Olha, eu não vou entregar minha vida a Jesus, porque os meus pais não venham com essa desculpa. Cada um dará conta de si mesmo. Sinto muito pela experiência que você teve com seu pai, mas você, quando chegar diante de Deus, dará conta de si mesmo. Olha, eu não posso porque eu fui abusado. Sinto muito pelo abuso que você sofreu. Eu não posso porque eu fui enganado, eu fui ferido. Sinto muito, mas Deus não foi aquele que feriu você. Deus não é aquele que te machucou. Deus é aquele que te cura, é aquele que te trata, é aquele que abre os braços e diz: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, cada um de nós será responsável pela sua própria espiritualidade. Cada um de nós prestará conta de si mesmo. Então, qual que é a minha intenção aqui? Primeiro, a primeira intenção que eu tenho é ajudar você a compreender o que cada uma dessas cadeiras representa. Cada uma delas representa uma coisa. Essa é a primeira. A segunda é contribuir para que você discirna, a partir de uma exposição da palavra de Deus, em qual dessas cadeiras você está sentado. Repetindo, o que cada uma delas representa, e eu quero que o Espírito Santo, o meu desejo é que o Espírito Santo ajude você a discernir onde é que você está sentado nela. Será que você está aqui, na primeira? Será que você está na segunda ou na terceira? Terceiro, eu quero contribuir para que você reflita se você deseja ou não mudar de cadeira. Será que você está satisfeito onde você está hoje? Será que é essa cadeira que Deus quer que você fique? Se for, tudo bem. E se não for, o que você vai fazer? E desafiar você, se você discernir que Deus quer que você mude de lugar, que você saia daqui hoje, logo no início dessa campanha pela família, mudando de lugar, dizendo: nesse lugar eu não sento mais, em nome de Jesus. Amém? Entenderam até aqui? Eu quero liberar vocês para 11h30. Ixi, já são 11 horas. A lasanha não vai esfriar, né? Olha só, eu vou começar dizendo uma história que o Bruce Wilkinson disse. Isso aconteceu em 1972. Ele estava num congresso, e não era um congresso religioso, era um congresso qualquer, ele não explica. E ele estava sentado à mesa nesse congresso, e a pessoa que estava do lado dele diz assim: você sabe quem é aquele rapaz que está sentado ali? Apontou para uma pessoa mais à frente. Ele disse: não, esse aí é filho daquele pastor lá, aquele pastor, um pastor muito conhecido para eles lá. Ele não diz o nome, ele não entrega. Aí fala: sério mesmo? É ele mesmo. Puxa, que legal. Ah, eu vou lá falar com ele. Aí o Bruce diz: corre lá. Fala: oi, tudo bem? Eu sou o Bruce e tal. Eu fiquei sabendo que você é filho daquele homem. Olha, eu admiro demais ele. Ele: nossa, diz para mim, fala para mim uma coisa. Como é crescer na casa desse homem? Deve ser fantástico. Ele disse:
que o homem mudou o semblante, ficou sisudo, disse umas palavras muito grosseiras. Ele não diz quais são essas palavras em relação a Deus, mas em outras palavras: eu não quero saber de Deus, não vem com essa ladainha de Deus. Disse alguns 2 ou 3 palavrões, disse: eu não quero saber de igreja, de religião, me deixa em paz. E virou as costas e foi embora. Aí isso nos leva a uma pergunta: como pode, na mesma casa, debaixo do mesmo teto, morar um homem conhecido, pregador, ministra às pessoas, fala do amor de Deus, fala da palavra, mas seu próprio filho repudia, tem nojo, desdém do Deus do seu pai? E aí, eu quero fazer uma pergunta para você. E se fosse comigo, se fosse com você? Eu vou começar comigo mesmo, aí você faça o exercício para você mesmo. Eu tenho aqui a Melissa, que tem 19 anos, vai fazer 20 logo logo. Tem a Amanda, que está lá em cima ajudando, espero que esteja ajudando mesmo, não só comendo. E a Amanda está com 15, vai fazer 16. Imagina daqui a 10 anos, espero viver mais 10 anos. A Melissa com 29, a Amanda com 26. E aí você encontra a Melissa e a Amanda aí pelo caminho da vida, e você fala: oi Melissa, oi Amanda, tudo bem? Você não é filha do Leandro, que estava lá na IBNS, que foi na igreja de Poá outro dia com a Vanessa e com o pessoal? Você não é filha dele, do pastor Leandro? Fala para mim, como que é o Leandro? A gente queria saber. E elas viram para você e falaram assim: não vem falar de Deus para mim não. Eu não acredito em Deus. Deus é uma ficção, é um produto do imaginário humano. E na igreja é um bando de gente mentirosa, um bando de gente mesquinha. Imagina, queridos. Imagina você, alguém encontra seu filho daqui a 10 anos e fala: como é crescer na casa da Vanessa, como é crescer na casa do Socorro, como é crescer na casa do irmão Sandoval, como é crescer na casa da Eli, como que era sua mãe, eu conheci ela na igreja. Aí a pessoa fala: não vem falar de Deus para mim, seu próprio filho. E eu quero fazer um desafio. Eu pensei muito antes de trazer essa provocação a vocês. Talvez minha esposa fale: você não devia ter falado isso. Mas eu vou perguntar, não estou insinuando nada. Você acha impossível, não estou afirmando, você acha impossível que seus filhos, que foram ensinados por você, que você tem grandes expectativas espirituais para eles, que eles sirvam ao Senhor, que em algum momento da vida deles eles decidam praticar algum tipo de religião, onde eles façam culto aos mortos, por exemplo? É impossível? É impossível que seu filho se torne um ateu convicto, um ateu evangelista ainda? Um ativista ateu? Aí eu vou mais além aqui agora. Você acha impossível que filho de crente se torne satanista? É impossível? O irmão está dando spoiler. O irmão está dando spoiler, é isso aí. Olha só, Josué 24 diz assim, vou ler de novo: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amado, essa primeira cadeira representa a primeira geração. Essa é a cadeira em que sentou Josué. Sentou-se nessa cadeira Josué e os líderes que sobreviveram após Josué. Josué disse categoricamente: mas eu e minha família, se Deus permitir, se Deus nos der graça, eu e minha família serviremos ao Senhor. A segunda cadeira, que é essa aqui do meio, é a próxima geração. É a geração daqueles líderes, dos anciãos, aqueles que sobreviveram após a morte de Josué, que participaram de tudo que Josué participou. Olha só, esta cadeira, a primeira geração, eles viveram com Deus. Eles andaram com Deus, tiveram experiências com Deus. E fizeram o quê? Comunicaram essa experiência à segunda geração. Os líderes, os anciãos,
que serviram com Josué, mesmo após Josué, e diz o texto, olha, que essa geração, olha só, o verso 31 do capítulo 24, Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, primeira cadeira, e dos líderes que sobreviveram depois dele. Aí diz, eles sabiam tudo o que o Senhor fizera a favor de Israel. Eles viveram, eles viram, eles experimentaram e comunicaram tudo o que eles experimentaram aqui. A segunda geração, foi o que o irmão Sandoval falou, ensinaram, passaram adiante, não terceirizaram. Porém, Josué morre, a geração daqueles líderes morre, e o que acontece com Israel? Passa uma folha mais à frente, uma ou duas, lá em Juízes, capítulo de número 2, verso 7 diz assim, olha só, essa aqui é a próxima geração, da segunda cadeira ainda, hein? O povo prestou culto ao Senhor, para sempre? Não. Durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto tudo, ou todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Olha o verso de número 10. Olha que mudança. Depois que toda aquela geração foi reunida com os teus antepassados, quando eles morreram, quando eles passaram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. Essa geração conhecia o Senhor, passou para a segunda geração. Essa geração conhecia o Senhor, não passou para aquela geração. Essa geração não conhecia o Senhor, e nem as coisas que ele havia feito por Israel. Não é triste? Quero que você enxergue a sua família, querido, a sua história nisso. A primeira geração conhecia a Deus, a segunda geração conhecia a Deus, a terceira não conhecia a Deus. A primeira geração testemunhou de perto aquilo que Deus fez por Israel. Nessa geração aqui, amados, na primeira geração, na primeira cadeira, há demonstração de poder de Deus nessa geração, há milagres de Deus na vida dessa geração. Quando você cresce numa casa, num lar de pessoas comprometidas com Deus, como essa primeira cadeira aqui, Deus não é uma história de ninar, Deus não é um conto de fadas, Deus é real, Deus é vivo. Você fala com Ele, você percebe o agir dEle, você toma decisões baseadas na vontade dEle. O luto é diferente para quem está nessa cadeira, o ensino é diferente para quem está nessa cadeira, porque você tem compromisso com Deus. E quando você cresce nessa casa, uau, meu pai e minha mãe podem não ser perfeitos, mas quem cresce nessa cadeira, é como diz lá em Provérbios capítulo 22, verso 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dela. Essa casa que está nessa cadeira, amados, é aquele que é comprometido com Deus. E eu não vou resumir compromisso com Deus com compromisso com a igreja, porque é muito mais do que isso, tá, gente? Servir a Deus é estar na igreja? Só isso? Não, mas passa pela igreja, passa pelo corpo de Cristo, passa pela comunhão com os santos, é o mínimo. E quando você está nessa primeira casa aqui, e os seus pais vão à igreja, vão ao ajuntamento dos santos, você está lá. Você acompanha papai, você acompanha mamãe. Quando há oportunidade de compartilhar o evangelho, você vai junto, não é difícil para você. Quando a igreja se reúne em pequenos grupos, em PGM, e você começa a receber às vezes um bando estranho na tua casa que você nunca viu, afinal de contas é normal para você, porque você vê isso na vida dos seus pais, abrir as portas da sua casa. Aliás, o pastor William diz o seguinte, que nós estamos entrando numa nova era, onde possivelmente as portas das casas das pessoas vai se tornar a porta da igreja, porque elas vão começar nas casas e vão acabar aqui com a gente. Acabar não, continuar.
Quando a igreja conclama todos para orar por alguém que está doente, você dobra o joelho junto com seus pais, porque afinal de contas, você está acostumado, não é novidade. Por que você faz isso? Porque você está sendo exposto a isso. Participar de oração não é algo estranho para você. Falar sobre Jesus não é algo esquisito para você. Discipulado intencional, discipulado não é algo que é estranho para você, porque você está acostumado com isso. Orar não é estranho para você, porque foi exatamente isso que seus pais fizeram com que você experimentasse. Na segunda casa, ou na segunda cadeira, na segunda geração, é uma geração que conhece a Deus, sim. Por que acontece? Essa geração transmitiu para essa aqui. Eles conhecem a Deus, só que aí começa o problema. Os líderes aqui morreram e vieram os filhos. E esses filhos aqui, se você perguntasse para eles assim, o que você sabe de Deus? Você sabe o que eles iam dizer? Eles iam contar a respeito do que os pais haviam vivido. As experiências deles não são mais deles. Olha, papai dizia, vovó falou que teve um dia. As experiências são sempre da geração anterior. Eles conhecem a Deus, mas eles não são comprometidos com Deus. Essa cadeira aqui é marcada por uma palavra muito feia, longa, compromisso. Muita gente se assusta com essa palavra. Tem gente que até dá até coceira. Precisamos de gente com compromisso. Ih, está coçando o braço aqui. Essa cadeira é marcada por pais que têm compromisso com Deus. A segunda cadeira é marcada por pessoas que conheceram a Deus, sabem quem Deus é, mas não têm compromisso com Deus. Apenas fala do que ouviu dizer dos outros pais. Quando você chega para alguém da primeira geração, isso é muito legal. Se você conversa, você vai provavelmente identificar isso na conversa com seus avós. Quando você vai falar com o pessoal dessa primeira casa aqui, dessa primeira cadeira, você diz o seguinte: você poderia me dizer alguma coisa, alguma experiência que você viveu com Deus em oração? Rapaz, prepara, senta e espera, porque você vai ouvir. Já sentou com alguém assim? Ah, rapaz, você quer que eu faça como? Que eu divida por data, por categoria, por ordem? Vamos classificar, porque eles têm muitas experiências com Deus. É aquele povo que diz, Jesus está vivo. Como você sabe? Falei com ele hoje de manhã. É o povo que experimenta Deus. É que não faz distinção entre coisa grande e coisa pequena, coisa fácil e coisa difícil. Tudo é levado a Deus em oração. Tudo é colocado diante de Deus. É dor de cabeça, é um frio. Ai, Deus, está muito frio hoje. São pessoas que vão contar para você histórias e mais histórias de experiências que eles tiveram com Deus. Esse povo aqui da segunda cadeira, dessa geração, se você chegar para eles sem avisar, você podia vir aqui à frente, irmão, e compartilhar com a igreja alguma experiência que o irmão teve em oração com Deus? Assim, mas sem avisar? Como assim? Espera aí, pastor. Você tem que avisar pelo menos uma semana antes, para a gente pensar. Eles não estão acostumados. Talvez o que eles vão dizer para você hoje: olha, tá bom, eu vou. Irmãos, eu vim aqui nesse dia, hoje é dia 12, né? Dia 12 de maio de 2024. Para dizer que eu tinha uma vida vazia, eu tinha uma vida difícil, e aí eu entreguei minha vida a Jesus e minha vida mudou. Oh, maravilha, amém. Passa 5 anos, você chama o irmão aqui de novo. Dá um testemunho aí pra gente. Eu queria dizer para vocês que tantos anos atrás eu tinha uma vida vazia, e aí eu entreguei minha vida a Jesus e minha vida mudou. Amém. Passa-se mais 5 anos, você chama o irmão aqui à frente. Estão entendendo onde eu quero chegar? Em contrapartida, tem irmão que você não deixa nem chegar perto do microfone, senão não sai mais. Que experiência após. Eu lembro da minha vovó. Nossa, minha vozinha ela não sabia, já falei para vocês, ela não sabia ler. Ela não sabia cantar direito. Mal sabia falar Jesus. Ela falava Jesus.
Mas aquela mulher, Leandro, eu estava andando, Jesus me falou, Senhor, por que o senhor fala só com ela? O senhor tem preferência? Eis-me aqui, Senhor, fala comigo também. Minha avó era muito sensível a Deus. Tanto é que no dia da morte dela, eu já falei isso para vocês, só uma pessoa com o coração transformado para fazer isso. Ela com câncer, comendo, ela com dor. E eu lendo, acho que era o salmo para ela, não lembro qual era o salmo que eu estava lendo para ela, e ela dizia, Leandro, não esquece de pegar as minhas roupas e doar lá para o Esquadrão Vida, porque eles vão poder utilizar, as mulheres lá talvez possam usar minha roupa. Preocupada em fazer o bem até mesmo no leito da morte. Essa era a minha vovó. Vou contar uma história para vocês, também muito possível de ser verídica. Um garoto estava indo com o pai e com a mãe à igreja, um silêncio mortal dentro do carro, ninguém falava uma palavra, mas não era estranho para aquele garoto, porque afinal de contas ele estava acostumado a ver o pai e a mãe não se falarem por dias, às vezes até por semanas, ambos devidamente trajados para o culto, não havia um som sequer no carro, um clima muito esquisito. Chegaram na porta da igreja, eles saíram do carro, a esquisitice aumentou mais ainda, porque o pai esticou a mão para a mãe, e os dois de mão dada, como se nada tivesse acontecido, caminharam em direção à igreja. Pegaram a sua Bíblia, embaixo do braço, encontraram o irmão Sandoval na porta, paz do Senhor, irmão Sandoval, ô irmão, que bênção, olha que dia lindo o Senhor fez para nós, aleluia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e o moleque olhando assim, cadê meu pai? Sabe que ele ficou no carro? Eles entraram, o culto começa, e algo terrível acontece, o pastor faz algo inesperado. Eu queria nessa noite convidar alguém para vir aqui dar um testemunho. Adivinha quem ele convida? O pai do garoto. O garoto fica em pânico. Meu Deus, o que meu pai vai dizer? O que meu pai vai falar? O pastor perdeu a cabeça. Papai não pode aceitar. E o pai dele vai lá com a Bíblia embaixo do braço. Chega no púlpito e diz, com uma voz bem imposta, amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós nessa manhã. Quero dizer que o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo foi o dia mais feliz da minha vida. E desde aquele dia eu sou uma nova criatura para a glória de Deus. Amém? Amém. E o rapaz, quem é esse? Aí o pastor puxa ainda, vai mais à frente e diz, olha, agora eu quero aproveitar que o irmão está aí e queria pedir para o irmão fazer uma oração. Aí o garoto falou, agora lá, agora foi. Agora eu não sei, alguém ajuda meu pai, pelo amor de Deus. Aí o pai fecha os olhos e também com a voz imposta, Senhor, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela graça em Cristo Jesus. E faz aquela oração belíssima, se parecia um dos papas da igreja, sabe? Linda. E ele fala, meu Deus. Amados, nesse mês da família, nós precisamos lembrar que saúde passa por espiritualidade, passa por relacionamento, passa pela comida que nós comemos e por aquilo que nós bebemos. Que nós precisamos estar atentos por aquilo que nós estamos causando na vida dos nossos filhos. Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem muito bem Efésios capítulo 6, verso 1. Coloca pra gente aí, por favor. Efésios 6, 1. De 1 a 3. Dá para colocar aí? Deixa eu ver aqui. Ó, só do 1 ao 3, tá? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Tá ouvindo, Melissa? Cadê os filhos? Tem filho aqui? Faz assim. Tá bom, presta atenção, ó. Receba agora, hein? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Agora é o 4. Vocês sabiam que existe o versículo 4? Vocês sabiam? Não acabou ali. Vamos ler juntos? Olha lá. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem segundo a instrução e conselho do Senhor. Pastor, por que o senhor odeia a gente, pastor? O que você está fazendo com a gente? Eu esqueci que a Melissa estava aqui, não devia ter lido esse texto.
Amados, esse pai é o pai da segunda geração. Conheceu a Deus, conhece Deus, claro que conhece, mas não tem compromisso com Deus. Chega em casa, coloca a Bíblia numa gaveta e só vai pegar a Bíblia na outra semana. Os filhos desse pai são aqueles que cresceram vendo esse tipo de comportamento. Falam de Deus de uma maneira tão apaixonada na igreja, mas no dia a dia, na vida deles. É isso que eu vejo, infelizmente, pessoal. Muitos pais na igreja, às vezes querendo que os filhos se convertam, que os filhos sejam crentes, que os filhos isso e que os filhos aquilo, e acreditam que ou a igreja, ou a pregação de domingo, ou até mesmo a Bíblia vai resolver todo o problema. Está faltando vida com os filhos. Seus filhos são seus primeiros discípulos. Aí eu faço essa pergunta para você. Quando foi a última vez que você pegou seu filho, sua filha, e falou: filho, vamos caminhar no parque de manhã? Vamos conversar? Quando foi a última vez que você levou seu filho e sua filha para uma padaria para tomar um pão, comer um pão na chapa e comer um pingado com leite? Naquele copo americano que já vem até com o cheiro do café anterior que você está tomando. É sério isso? Deixa eu dizer algo para você. Não estou profetizando, pelo amor de Deus, hein? Não estou dizendo. Mas pode ser que o seu filho, sua filha, tenha um amigo na escola que tem 10 vezes mais influência sobre ele do que você ou a sua esposa. Pode ser que gradativamente você esteja nesse momento perdendo o seu filho e você não se deu conta disso. E achando que mandar ele para a igreja vai resolver o problema dele. E aí daqui a algum tempo seu filho decide tomar uma decisão e tomar uma atitude brusca e sair, abandonar tudo e fazer: meu Deus, foi em 2024 que meu filho decidiu abandonar o Senhor. Já estava acontecendo há muito tempo, você que não percebia. Estava acontecendo aos poucos. Lentamente estava acontecendo. A segunda geração, amados, apesar de conhecer a Deus, não tinha compromisso com Ele. Por isso que surge uma nova geração. Quando você chega para essa geração aqui, você fala: olha, Deus é bom, né? Deus faz milagres. Faz, claro. Você viu que Deus fez ali, Deus fez aqui, e você perde a conta. Quando você chega aqui nessa geração, você fala assim: Deus é bom, né? Faz muitas coisas. É, eu sei, meu pai me contou. Meu pai viveu tanta coisa com Deus. Nossa, vovô era mulher de oração. Vovó era mulher de oração. Vovô era tremendo. Quando você chega para essa geração aqui, ó, e você diz assim: olha, você acredita que nós cruzamos o Jordão, as águas pararam? Aí, vai, para com isso, você está de brincadeira comigo, isso é ficção, você precisa estudar mais, isso é religiosidade, isso é coisa inventada por homens, não é sério. Você acredita que um dia o sol parou? O sol parou, pai, você tem ideia da besteira que você está falando? É impossível, ninguém pode fazer isso. Aí você traz para os dias de hoje, você diz assim: você sabia que Jesus Cristo morreu por nós? Pai, desculpa, mas Jesus é um personagem histórico, existiu, mas é coisa inventada. A Bíblia foi escrita por homens. Você não sabia disso, não? A Bíblia foi escrita por homens, foi provavelmente modificada, alterada, a ciência já provou isso, a ciência é isso, porque é uma geração que não foi ensinada, que não aprenderam. Portanto, qual que é a tristeza que a gente tem pela geração da terceira cadeira? Porque quando os amorreus vieram ao encontro de Israel, Josué falou com Deus e o sol parou, a lua se deteve, e Israel venceu os inimigos. A terceira geração não sabe disso, não tem ideia que isso aconteceu. Não foi passado para eles. Quando eles cruzam o Jordão, quando os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tocaram as águas do Jordão, e a correnteza que descia parou de correr e formou uma grande muralha, a grande distância, e assim o povo, a geração de seus avós, atravessaram o Jordão a pés enxutos. Aquela geração não sabe disso. Quando os israelitas, depois de rodear 7 vezes a cidade de Jericó, e com som de trombetas e um forte grito, o povo gritou e o muro veio abaixo. A terceira geração não sabia disso. Pelo contrário, se tornaram céticos. Não criam, porque não foram ensinados.
está ensinando seus filhos? Ou você está na expectativa de que o culto vai resolver o problema da sua casa? Você está desligando a TV? Vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Amados, eu quero recomendar, em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que provavelmente você não tem o hábito de fazer isso. Mas eu quero recomendar que você o faça. Na nossa casa nós desenvolvemos o hábito de orar pela nossa esposa, por mim, pela nossa casa. É um momento muito particular nosso. E quem ora são as nossas filhas, não é assim? A gente ora também, mas a oração pelos pais vem dos filhos. E hoje nós chegamos num ponto, eu quero dar esse testemunho para vocês, que elas discutem, em bom sentido, para ver quem vai orar por quem. Ah, hoje eu oro pela mamãe, não, hoje eu oro pelo papai. Nós temos colhido esse fruto. Às vezes eu falo para a Melissa assim, Melissa, sai do computador, vem comer. Eu já vou. Na sua casa é assim também? Filha, leva o prato que está aí para a cozinha. Já vou. O prato está lá faz 5 dias. Mas para a glória de Deus, quando eu falo, filha, nós vamos orar, ela abandona na mesma hora e corre, não é assim? Na mesma hora. Ouvi uma vez só que ela não pôde. E ela se sentiu culpada. Ela falou, pai, não foi ele? Desculpa, eu devia ter vindo. Eu devia ter vindo. E o namorado do outro lado lá, que ele não sabe disso que eu estou falando dele, pelo amor de Deus. Falou, você devia ter ido lá orar com seu pai e com a sua mãe. Queridos, eu recomendo que façam isso. Não faça aquela coisa litúrgica. Agora é o momento da palavra. Agora, senta, filho. O que te aflige? Começa pequeno. Você vai colher fruto disso em nome de Jesus. Esse é o primeiro ministério. Eu estou encerrando já, tá, gente? Olha só. 3 gerações distintas. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é da primeira geração. A primeira geração coloca Deus em primeiro lugar. A primeira geração coloca Deus no primeiro lugar. Dizia assim, Deus primeiro e depois eu. É Deus, a vontade de Deus. Abraão, seu filho, seu único filho, Deus está pedindo, é Deus, Deus primeiro, depois eu. Isaque, Deus e depois eu. A segunda geração, Isaque. Deus, depois eu. Só que com o tempo, a segunda geração é meio conveniente. Faz concessões. Quando é conveniente, não estou sentindo de ir. Não estou com vontade de ir, não estou sentindo de ir. Hoje eu não vou, não estou sentindo de ir. Não vou ajudar hoje não. Com o tempo, Isaac fazia Deus e depois eu. Deus e depois eu. E depois ele mudava. Eu e depois Deus. Eu e depois Deus. E às vezes Deus e depois eu. Aí vem a terceira geração, que é Jacó. Essa é a terceira geração que se coloca no centro de tudo. Tudo tem que gerar em torno dele. A vontade dele que importa. A coisa mais importante da vida é eu. Sou eu. Só eu, tem que ser para mim. É a geração mais frustrada. Não sei o que estou dizendo, vocês sabem. É a geração mais confusa, não sabe quem são, não sabem o que querem. Tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser agradado o tempo todo, tem que dar certo. Eles querem voar, tem que voar. Quer fazer isso, tem que fazer isso. Porque é uma geração que não tem identidade, não sabem nem o que são. Os nossos pais, até o pessoal da minha idade assim, está acostumado, fala assim, isso aqui não dá para mim, isso aqui já passou. Essa geração não, tem que dar, como assim não? Eu tenho que ser feliz. É a geração do tenho que ser feliz. Abraão era uma pessoa rendida a Deus, lidava com pessoas e amava a Deus. Isaque começou com uma geração de Abraão, mas aos poucos foi aprendendo a amar mais as coisas. Jacó, a terceira geração, a geração que amava mais as coisas e pensava somente em si mesmo. Jacó enganou o pai, tirou tudo do irmão, a primogenitura, enganou Labão, lutou com Deus. É a terceira geração. Amados, eu vou encerrar dizendo 2 coisas para vocês, agora é sério, final. Eu li um artigo ontem que falava sobre a influência dos pais na construção da identidade dos filhos. E dizia assim: os pais são protetores dos filhos desde o primeiro contato com o mundo. E são eles que ensinam tudo, sendo também os primeiros exemplos da vida.
Eles estabelecem o vínculo da criança com o meio ambiente, desde que nasce até o decorrer da vida, e isso influenciará diretamente a construção da sociedade. Não sei se você sabe, mas o pai e a mãe, eles comunicam coisas muito específicas ao filho. A mãe, ela comunica afeto. A mãe comunica afeto ao filho. Isso é uma coisa que a mãe passa para o filho. A mãe comunica nutrição, ela amamenta o filho. Ela comunica socialização. É a primeira professora da criança. A mãe comunica estímulo cognitivo e criatividade, valores éticos. O pai, ele comunica 3 coisas muito importantes, que você vai perceber quando eu falar, essa pessoa tem problema com isso. Olha para o pai. O pai comunica direção, limite e segurança. Ele sempre comunica, mesmo quando ele faz mal. O que é direção? Presta atenção, pessoas que normalmente não sabem onde querem ser da vida, onde vão chegar. Não tem muita definição profissional, sem exageros, é claro. Às vezes todo mundo tem um pouco de dúvida. Mas pessoas que geralmente não sabem o que querem da vida, não se resolveram. Tem 30, 40, 45 anos, 50 anos, ainda não sabe. Faz tudo, mas não faz nada. Olha para o pai. Olha para o pai. Ou era ausente, ou comunicava mal, fazia mal o papel de pai. Dizia, olha filho, é isso, é isso. O natural, quando você é pequeno, é você querer ser igual ao seu pai. Não é? Meu pai, quando era criança, meu pai era policial. Eu falei, eu queria ser policial também. Eu quero ser policial. Meu pai é policial, meu pai é meu herói. Vou seguir os passos do meu pai. Meu pai está certo, todo mundo está errado. O pai comunica direção, mesmo comunicando mal. Segunda coisa, o pai comunica segurança. Segurança para o filho. O pai pode ser aquele cara magrinho, parece uma tripa. Aquele cara que vai tomar banho tem que ficar com a perna aberta, senão cai no ralo. Aquele cara parece uma vírgula assim. Aí os moleques na escola mexem com ele e falam assim, meu pai vai vir aí, ó meu pai vindo. Aí vem aquela tripa. Não dá nem para ver. Meu pai vai vir aí. Por quê? Não é o tamanho, é a postura do pai. Calma, calma, calma. Papai chegou. Papai chegou. Papai está aqui. Né? E a terceira coisa que o pai comunica ao filho é limite. O pai ensina o filho a respeitar dentro de casa. Antigamente, se a professora falasse, pai, seu filho desrespeitou a professora, o que os pais faziam naquela época? Você está doido? Não, professor, pelo amor de Deus, não fala para meu pai, não fala para minha mãe, pelo amor de Deus, não fala. Hoje, se a professora fala um A para o filho, a mãe chega lá, epa! O pai, quem foi que falou com meu filho aquilo lá? Porque não está sendo comunicado o limite aos filhos. Por isso que os filhos desrespeitam professores, desrespeitam a autoridade, falam o que quer, abusa de todo mundo. A ausência do pai. Eu vou encerrar com esse texto. Conhecidíssimo, Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Receba isso na sua vida em nome de Jesus e coloque em prática. Ouça, Israel. Eu vou agora trocar, pedir uma licença aqui e dizer, ouça IBNS. Ouça IBNS. O Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. IBNS, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Eu encerro dizendo para você que eu fiz uma proposta. Primeiro, essa primeira geração que conhecia Deus, servia a Deus, era comprometida com Deus. Essa geração que conhecia Deus, mas não tinha experiências com Deus, delegava à igreja, delegava ao Estado. E a terceira geração é a geração que nem conhecia Deus, nem servia a Deus, nem tinha compromisso com Deus. Pergunta é, em qual cadeira que você está? Seja honesto consigo mesmo. Qual a cadeira que você está? Não precisa se manifestar, tá bom? Pensa aí no seu coração. Agora a pergunta que eu vou fazer é, estamos começando o mês da família. Que tal usarmos dessa oportunidade que Deus está nos dando para revermos a nossa família? Esse país está indo à bancarrota. Os valores familiares estão indo para o lixo.
Se a igreja, que é a igreja do Senhor, não preservar os valores de Deus, quem é que vai fazer isso por nós? Você deseja mudar de lugar? Mudar de cadeira? Eu não vou fazer apelo, não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas eu acredito que o Espírito Santo já está aí no seu coração dizendo para você onde você está e onde você deveria estar. Se você está aqui, glórias a Deus pela sua vida. Meu desejo é que você continue nessa cadeira. Se você está aqui, saia daí, porque você está gerando uma terceira geração que não vai servir a Deus. E a terceira geração, se você está lá, entregue sua vida a Jesus. Saiba, porém, que a sua responsabilidade é ensinar. Ninguém aqui tem o poder de converter ninguém. O fato de você se posicionar nessa cadeira não quer dizer que seus filhos serão cristãos autênticos e verdadeiros. Não traga esse peso sobre suas costas. Esse peso não é seu. Nós somos salvos pela graça, vem de Deus, não de nós. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém? Queria orar com vocês. Vamos baixar nossas cabeças. Semana que vem nós vamos começar de fato com o livro do pastor Luciano Subirá, falar sobre a espiritualidade de maneira mais holística, ampla, falar de corpo, de espírito, de alimento. Eu recomendo. Eu queria fazer um desafio a vocês. Sentem com os seus filhos no culto. Sentem com eles. Filho, vamos ouvir a mensagem, é para a família. Sentem, abraços, filho, vamos ouvir a mensagem. Seja ministrado do lado do seu filho, do lado da sua mãe, do lado do seu pai. Hoje é dia das mães. Filhos, falo uma coisa para vocês. Eu não tenho minha mãe aqui comigo hoje, que eu daria para estar sentado do lado dela nessas cadeiras aí hoje, ouvindo a palavra de Deus. Sinto muita falta da minha mãe. Muita falta. Então, enquanto você tem mãe, tem pai, aproveite, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Pai, essa mensagem, Senhor, ela é a Tua palavra que está sendo explicada, está sendo trazida à igreja. Como eu orava ao Senhor antes desse culto, eu não tenho condições humanas de convencer ninguém de coisa alguma. Se o Teu Espírito não fizer, não sou eu que vai fazer, Senhor. O máximo que eu faço é ler e explicar, mas é o Teu Espírito quem convence. Ajuda-nos a discernir qual é o nosso lugar nessas cadeiras. Ajuda-nos a tomar uma decisão por estar no lugar certo, na cadeira certa. Livra-nos, Senhor, de sermos imprudentes, Senhor, e não ensinar os nossos filhos. Desperta a igreja para o discipulado intencional. Desperta a igreja para os relacionamentos. Desperta-nos para adorar o Teu nome e fazer discípulos em nome de Jesus. Amém.